Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Olha só, pessoal. Vamos falar sobre o Moskvich Tari, mais especificamente, sobre as coisas que os donos estão reclamando. E acreditem, tem bastante coisa para discutir. Começando pelos problemas de montagem. A impressão que se tem, lendo os fóruns e grupos online, é que a economia na produção, principalmente vindo do Cazaquistão, está afetando diretamente a qualidade final do carro. Estamos falando de detalhes que individualmente podem parecer pequenos, mas que no conjunto geram uma sensação de produto inacabado. Detalhes como folgas excessivas em algumas peças, acabamentos internos irregulares, pequenos arranhões na pintura. Coisas que, em um carro novo, simplesmente não deveriam acontecer. É como se a pressa em colocar o carro no mercado tivesse preterido um controle de qualidade mais rigoroso. E isso, meus amigos, é um problema sério. A gente espera um certo padrão de qualidade, principalmente quando se trata de um carro novo. E o Moskvich Tari, nesse aspecto, está deixando a desejar para muitos proprietários. A sensação geral é de que o custo foi priorizado em detrimento da qualidade. E isso se reflete em diversos aspectos da construção do veículo. Tem relatos de peças mal encaixadas, vibrações excessivas em determinadas velocidades e até mesmo ruídos estranhos vindos do motor ou da suspensão. Realmente preocupante. E agora vamos falar de algo crucial: os freios. Muitos proprietários estão relatando uma sensação de falta de potência nos freios. Uma resposta menos eficiente do que o esperado. Isso é algo extremamente grave, um problema de segurança que não pode ser ignorado. A sensação é de que o carro demora mais para parar do que o normal, exigindo mais espaço de frenagem. Alguns relatam até mesmo uma certa imprevisibilidade na frenagem, o que é ainda mais preocupante. Não estou dizendo que os freios são completamente ineficientes, mas sim que a performance está aquém do desejado e que os proprietários precisam se adaptar a essa realidade, o que é inaceitável em um carro novo. É preciso se acostumar a frear com mais antecedência, a ter uma distância de segurança maior, e isso muda completamente a experiência de dirigir. É uma adaptação que ninguém deveria ter que fazer com um carro 0 km. A falta de confiança na frenagem é um fator que impacta diretamente a segurança e o conforto ao volante. É um ponto que precisa ser urgentemente revisto pela fabricante. A gente precisa de freios confiáveis, eficientes e seguros. E isso, infelizmente, parece não ser o caso para muitos proprietários do Moskvich Tari. É algo que precisa ser investigado a fundo. Então, pessoal, vamos mergulhar fundo nas opiniões dos proprietários do Moskvich Tari. Porque, vamos ser sinceros, os test drives profissionais, bem, eles são um pouco embelezados, digamos assim. Vi muita coisa positiva nos reviews dos especialistas, mas a realidade para quem vive com o carro no dia a dia parece ser bem diferente. Notei uma certa tendência a ignorar alguns detalhes importantes, aqueles que só aparecem depois de você ter o carro na sua garagem. Por algumas semanas ou meses, coisas que, acreditem, fazem toda a diferença na experiência do usuário. Falamos de pequenas coisas, mas que, somadas, podem se tornar um grande incômodo. Detalhes que, na minha opinião, deveriam ter sido mais bem trabalhados antes do lançamento do veículo. Afinal, a primeira impressão é a que fica. E nesse caso, algumas dessas pequenas falhas podem manchar a imagem do carro como um todo. É preciso ter em mente que a experiência de cada um é única. Mas as reclamações recorrentes nos fóruns e grupos online me deixaram com uma visão bem mais realista do que a propaganda nos vende. E falando em realidade, vamos falar dos concessionários. Essa parte, meus amigos, é um capítulo à parte. Muitos proprietários relatam experiências negativas com o atendimento, desde a falta de peças até a dificuldade em agendar manutenções. A impressão geral é de um atendimento pouco profissional, com funcionários pouco dispostos a resolver os problemas dos clientes. Vi relatos de pessoas esperando semanas, às vezes meses, por uma simples peça de reposição. Isso é inaceitável, principalmente para um carro novo. A falta de estrutura e o atendimento precário podem transformar a compra de um carro novo numa verdadeira dor de cabeça.
E isso, infelizmente, é algo que afeta diretamente a percepção da marca e a satisfação do cliente. A experiência de compra e pós-venda é tão importante quanto o próprio carro. Agora vamos falar de um ponto que me chamou bastante atenção. O sistema de acesso sem chave e a eletrônica em geral. Muitos proprietários relatam problemas com o sistema de acesso sem chave, com falhas intermitentes que deixam o dono trancado fora do carro. Imagine a situação. Você está com pressa, chega ao carro e o sistema simplesmente não funciona. Isso já aconteceu com vários donos do Moscovite Dary e não é uma situação agradável, nem um pouco. Além disso, há relatos de problemas com outros sistemas eletrônicos do carro, desde falhas no painel até problemas com o sistema multimídia. Esses problemas, muitas vezes, são difíceis de diagnosticar e resolver, o que aumenta ainda mais a frustração dos proprietários. A tecnologia é fantástica, mas quando ela falha, pode se tornar um verdadeiro pesadelo. A impressão que fica é que a eletrônica do Moscovite Dary ainda precisa de um bom refinamento, um aprimoramento considerável para garantir uma experiência de condução mais tranquila e sem sustos. A confiabilidade é fundamental, e nesse ponto, o Moscovite Dary ainda tem muito o que melhorar.